Boa. Dando continuidade, né, ao nosso primeiro workshop, nós temos também o prazer, a honra de estar aqui conosco hoje, o Melri. Melri é o diretor de tecnologia do CNJ, né? Passou por, oriundo, na verdade, do STJ, né, Melri? Passou já pelo Supremo, passou pelo CNJ, depois voltou para o CNJ, o próprio o STJ também, e está aqui para nos abrilhantar com a palestra sobre a governança, que ele, por acaso, é mestre em governança de tecnologia da informação. Estaremos aqui ansiosos. Alô? Bom dia, gente. É um grande prazer estar aqui hoje conversando com vocês sobre governança, que é um assunto assim que me empolga bastante. Tanto é que toda a minha formação acadêmica eu tenho direcionado para essa área de gestão e governança. Eu sou funcionário do Poder Judiciário há 28 anos. Farei esse ano 29 anos. E se não tivesse mudado as regras de aposentadoria, daqui a 3 ou 4 anos eu me aposentaria. Mas vou ter que pagar um pedágio, então vou ficar mais algum tempo aí no Judiciário. Ao longo desses 29 anos eu sempre atuei na área de tecnologia da informação. Sempre. Meu concurso foi um concurso para o cargo de nível médio, programador. Naquela época existia o tal do concurso interno, aí eu ascendi para o cargo de analista judiciário. Hoje eu sou analista judiciário da área de tecnologia da informação. E ao longo desses 29 anos, eu que sou oriundo da área de desenvolvimento de sistemas, então eu fui programador, fui desenvolvedor, fui analista e tal. A partir de determinado ponto eu ascendi as carreiras de gestão. Eu sou secretário de TI já há 11 anos, né, nesses órgãos que a Denise mencionou. Então eu passei pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho da Justiça Federal, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Eu só não passei por órgão da Justiça Estadual. Embora conheça um pouquinho da Justiça Estadual por conta do trabalho à frente do Departamento de TI lá do CNJ, mas todos os outros órgãos de primeira instância até a última instância passei. E o grande desafio, né, grandes desafios que eu tenho sentido ao longo desses anos todos, é justamente a questão de governança, que é uma expressão recente no nosso meio, né, no meio da administração pública federal, mas que na academia já vem tratando há alguns anos, né? E aí, fui convidado pela Denise e me sinto lisonjeado de estar aqui falando com vocês sobre esse tema. Como eu falei, é um tema que me empolga bastante. E esse convite foi feito numa reunião do nosso Comitê Nacional de Gestão de TIC. E aí eu queria trazer para os senhores algo que o Marcelo mencionou aqui na apresentação anterior. Esse trabalho, essas diretrizes de contratação, isso não é uma criação do CNJ. Não é o CNJ que está estabelecendo diretrizes para aplicar para o Poder Judiciário. Isso é um trabalho que nasceu lá na Comissão Nacional de Gestão de TIC, que é integrada por representantes de toda a Justiça. Então isso foi debatido na Comissão Nacional de TIC. Certamente vários órgãos levaram aquela proposta de diretrizes de contratação para os seus órgãos internos de controle e judiciário e assessoramento jurídico, que opinaram tudo. Aquilo foi colocado em consulta pública e finalmente hoje nós temos diretrizes. E essas diretrizes, quem é da área de TI aqui? Então, quem não é da área de TI? O seu é controle interno, gestão estratégica, controle interno, presidência. Assessoria jurídica, corregedoria. Bacana a gente ter aqui representantes de outras unidades, né? Para ouvir aqui falar sobre governança. Porque quando se fala governança de tecnologia da informação, isso é com a informática. Isso não tem nada a ver comigo. Gestão de tecnologia da informação, aí sim, isso é com a informática. Nós praticamos hoje gestão e a governança não, é algo que tem que vir lá da administração superior. O Marcelo usa muito isso, administração superior. A gente até olha para cima, né? Administração superior. Mas gente, porque a responsabilidade não pode ficar nas nossas mãos. Nós somos responsáveis hoje, nós TI, somos responsáveis por contratar tudo. Um de vocês mencionou aqui que se vacilar a gente vai comprar liquidificador porque lá tem um chipzinho. Não, isso é tecnologia da informação, né? E o que essa diretriz que o Marcelo brilhantemente expôs aqui traz para a gente como ganho é que hoje é necessário compartilhar. A responsabilidade hoje é solidária. Não é adquirir, sei lá, uma solução de digitalização, não é uma aquisição de tecnologia da informação.
Antes disso, é uma aquisição de toda a organização. Então, é necessário que todos participem. Por isso que, sim, hoje nós colocamos lá sempre que possível e necessário. Mas já teve órgão que falou, arranca o sempre que possível e necessário. Porque se você mantiver o sempre que possível e necessário, a área administrativa vai dizer, não tenho condições de indicar o representante administrativo para esse grupo de planejamento da contratação. A área demandante vai falar, não, mas eu não sei nada de TI. Como é que eu vou indicar um representante demandante? Então, excelentes sugestões aconteceram aqui hoje. Né? Poxa, a gente poderia criar um sistema que automatizasse, já criasse. Mas é porque a gente precisa amadurecer as diretrizes. Certamente essas diretrizes serão muito melhoradas com a participação mais efetiva de vocês. Né? O Marcelo colocou o e-mail dele lá, eu vou disponibilizar o meu no final. Então, assim, a gente vai melhorar essas diretrizes. E, então, ela traz um grande ganho para a área de tecnologia da informação, porque a responsabilidade agora não é só de tecnologia da informação. E, segundo, a importância dessas diretrizes é porque ela é muito mais simples do que a EN número 4. Quem está habituado aqui a fazer contratações, elaborar termos de referência, projeto básico, etc., a instrução normativa número 4, que tem sido utilizada pelos órgãos de controle, né, para aferir se o termo de referência foi construído da forma mais adequada, a IN4 requer uma maturidade que muitos órgãos não têm. Então, as diretrizes simplificam. Elas simplificam os procedimentos. Então, a gente tem que bater palmas para essas diretrizes, que é uma construção do Poder Judiciário, mais uma vez, não é uma construção do Conselho Nacional de Justiça, não. E aí, tudo isso, não perdi, eu ganhei tempo, tudo isso para dizer para os senhores que muito me preocupou. Poxa, eu vou para Sergipe, nós vamos para Sergipe, né? Fazer uma apresentação sobre governança de TI, um estado cheio de belezas naturais. O que esse pessoal vai querer ouvir falar em gestão e governança de TI? Essa minha apresentação era para ser antes da do Marcelo, tá? Então a gente criaria aqui uns ganchos, por isso que eu fiquei calado ali, porque eu falo demais. Mas eu criaria aqui uns ganchos para o que ele apresentaria a seguir. Então, assim, porque o ideal seria a gente ter visto essa beleza aí logo no início da manhã, né? Não conheço. Vocês. Aliás, uma pergunta. Ontem estávamos pesquisando sobre essa bandeira aqui do Estado. É essa mesmo? A bandeira do Estado de Sergipe? É? Por que eu pergunto? Porque eu vi lá uma bandeirinha que tinha várias estrelas. Aí eu falei, mas. Aí, é a mesma, com várias estrelas? Não, mas referenciando o Sergipe. Eu procurei lá, bandeira de Sergipe, imagens, lá no nosso Google, né? E aí tinha lá uma bandeira com várias estrelinhas, mas a maior parte era essa aqui. Aí eu falei, essa aqui deve ser do Estado de Sergipe. Por que 5 estrelas? Ah, eu pensei que fosse alguma referência ao Flamengo. Tem flamenguista aqui? Só isso, flamenguista? Só 6? O Flamengo está faltando mais um ali, né? Bom, então, aqui. Algumas notícias do CNJ. Vocês devem ter acompanhado, se não acompanharam, entre de vez em quando no site do CNJ, www.cnj.jus.br. Não sei se vocês conseguem ler, mas essa apresentação, Denise, assim como a do Marcelo, ficará à disposição de vocês aí para você distribuir para os colegas. O CNJ, de certo modo, ele tem verificado, aliás, ele tem constatado algo que a gente constata há muitos anos, nós que temos, acredito, mais tempo de Poder Judiciário, é que a carência está na primeira instância. A carência não está nos tribunais. Normalmente os tribunais são bem dotados, têm boas estruturas, espaços físicos. Lá na primeira instância é que há carências. Carência de pessoal, carência de processos, carência de equipamentos, carência de recursos, carência de instalações físicas. Então, assim, o que se percebe é que o CNJ, a partir de agora, talvez empreenda esforços dirigidos e direcionados à primeira instância. Isso é bom, né? O TJ Sergipe, aquele é responsável pela primeira instância também, vocês que provêm serviços, etc, etc. O TRE não tem, né? O TRE, as zonas eleitorais. Mas vocês que provêm também toda a estrutura. O TRT tem as juntas de conciliação e julgamento. As varas, né? Desculpe, as varas. Vocês que provêm. Então, chegou o pessoal da seção judiciária? Seção Judiciária de Sergipe. Eu trouxe até uns números aqui, para vocês verem como a Seção Judiciária está bem, mas infelizmente os números da Seção Judiciária não são individualizados, né, porque eu apresento aqui os do TRF.
com relação a investimentos de TI. Mas assim, essas notícias do CNJ demonstram que a gente vai intensificar esforços para atender melhor a primeira instância. E atender melhor a primeira instância significa que as nossas contratações e aquisições de TI têm que ser melhor elaboradas, né? E aí, essa é a nossa agenda. Eu terei quanto tempo, Denise? Primeiro, eu sou flamenguista. Segundo, eu já fui professor de graduação e de pós-graduação. Então eu perguntei, Denise, me diz quanto tempo eu tenho, porque se for para falar em meia hora eu falo, se for para falar em uma hora eu falo, se for para a gente ficar o dia inteiro aqui falando em governança, eu fico também. Quanto tempo? 1 hora, então tá bom. Nós vamos ver alguns conceitos acerca de governança, ninguém está aqui para decorar absolutamente nada, mas o intuito é fazer com que governança, a gente saia todos daqui, embora sejamos todos da área de tecnologia da informação, a gente já sabe disso, nós sabemos que governança não é TI, governança é alta administração, mas é bacana que os outros colegas das outras unidades aqui vão sair daqui assim, poxa, realmente, olha, isso é algo que a gente tem que se preocupar, e tem que se preocupar mesmo por uma série de razões, que a gente vai ver aqui, né? Esse slide tinha o objetivo de apresentar para os senhores o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça não é um órgão que fica apenas demandando tarefas, relatórios, números, quantidades do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça tem procurado estabelecer diretrizes políticas para facilitar o trabalho do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça de Sergipe, eu vou falar do TJ Sergipe porque eu não conheço o TRE Sergipe e não conheço o TRT Sergipe e não conheço a Seção Judiciária de Sergipe assim, nas minúcias. Mas o Tribunal de Justiça de Sergipe, por exemplo, é um órgão que, no que diz respeito à governança, eles tiraram nota máxima no questionário de governança do Poder Judiciário. Então é um órgão que tem aplicado práticas de gestão e governança aqui que a gente não vê em tribunais superiores em Brasília, né? Então, o CNJ, ao saber de uma experiência como essa, é muito interessante pegar isso e disseminar. A Denise volta e meia está lá em Brasília, no Conselho Nacional de Justiça, participando dos grupos lá e compartilhando as boas práticas realizadas aqui com o resto do país. Com o resto do país ela está apresentando. Eu vi aqui, quem aqui é daquele comitê de configuração e mudanças? Eduardo. Eu via isso aqui, eu falei assim, eu não acredito. Né? Eu estava conversando com um colega ali, ele estava falando de implementação de práticas IT e tudo. Mas eu vi algo aqui no TJ de Sergipe e falei, gente, isso não existe em Brasília. Existe aqui um comitê de mudanças em que qualquer mudança que vai impactar serviços providos pela tecnologia da informação, isso é submetido ao comitê que se reúne uma vez por semana, às sextas-feiras, né? Passou para a segunda. Então, assim, se reúne uma vez por semana. Aí eu perguntei, Denise, e se for uma coisa muito urgente? Mel, se for muito urgente, existe um gerente de mudanças que ele tem toda a autonomia para decidir se vai implementar ou não vai implementar. Não tem presidente que mande, é claro que, né, com as devidas ressalvas, já que isso está sendo gravado, mas assim, em tese, a deliberação desse gerente desse comitê, no que diz respeito à tecnologia da informação, é superior a uma decisão do presidente dessa casa. Porque ele decide se vai implementar ou não. Isso é muito bacana. Isso é uma prática que a gente não vê implementada assim. Espero, talvez tenha nos órgãos dos senhores aqui. Eu não vi em Brasília. Em Brasília, lá no Supremo, quando nós estávamos lá, né, Marcelo? A gente iniciou o trabalho de implementação do processo de mudanças, tudo, e de configuração, mas a gente não viu isso aplicado, a gente não viu isso rodando. Né? Mas isso é muito bacana. Por quê? Porque o CNJ tem atuado nesse sentido também. Vamos disseminar essas boas práticas, né? A intenção não era que vocês não lessem, não, tá? A intenção era que vocês lessem. Mas como a apresentação vai ficar à disposição, depois vocês leem. Isso aqui são os macroprocessos do CNJ. O CNJ tem atuado de duas formas. Em correções e fiscalizações. E nessas fiscalizações, a Corregedoria do CNJ tem utilizado as resoluções aplicadas à tecnologia da informação. Então, tá lá, eu tenho a resolução 46, que trata da numeração única. Eu tenho a resolução 65, que trata das tabelas únicas, ou vice-versa, posso ter invertido aí. A Corregedoria, quando vem aqui, ele verifica, a partir dessas resoluções, se o órgão aplicou, já tem a numeração única implementada nos sistemas processuais, se já implantou as tabelas únicas de classe, movimentação e processos. Ele faz isso.
A resolução 90, que a gente vai ver um pouquinho aqui com mais detalhes, que trata do nivelamento de tecnologia da informação, e foi uma resolução que tem trazido um benefício enorme para os órgãos do Poder Judiciário, porque a gente tem Tribunal de Justiça como o de Sergipe, que está com 100% de governo, está lá no topo. Mas a gente tem outros tribunais de justiça no país que, infelizmente, a gestão e a governança estão bem aqui. Né? E aí, a aplicação da resolução 90, como foi colocado por um colega aqui, Marcelo, será que a gente não poderia, né, se o meu controle interno aqui entender que, nesse caso, eu tenho que elaborar análise de riscos, de sustentação, etc. Será que se o meu controle interno entender dessa forma e o CNJ disser que não, é dessa outra forma, a resolução 90 serve para isso, para equilibrar. Então, os órgãos hoje têm utilizado a resolução 90 para justificar aumentos do quadro de tecnologia da informação. Não sei se é uma realidade aqui de vocês, mas existem ministérios lá em Brasília que tem 2 profissionais na área de tecnologia da informação, do quadro. Todo o restante é terceirizado. E aqui não é nenhuma crítica ao funcionário terceirizado. Mas nós sabemos que o funcionário terceirizado, a rotatividade é muito maior. Nós sabemos que o funcionário terceirizado, embora imbuído, né, no exercício, vocês são terceirizados, eu acredito, embora no exercício da atividade que vocês desempenham aqui dentro, vocês têm uma responsabilidade como servidor público, como funcionário público, né? São equiparados a alguma coisa. Cuidado com os crimes, hein? Então não pode. Então assim, mas a gente sabe que a rotatividade é maior, né? A gente faz licitações a cada ano, essas licitações esses contratos podem ser prorrogados ou não, e etc. Então assim, imagine um ministério com 2 funcionários do quadro, para cuidar da gestão, da governança, das contratações, do acompanhamento, da execução, etc, etc. Né? Eu acho que essa não é uma realidade do poder, não é uma realidade de Sergipe, mas é uma realidade de alguns tribunais no país que não têm servidores do quadro na área de tecnologia da informação. Então vem a resolução 90, e olha que eu estou aqui pincelando, qual que é o tema dessa palestra aqui? São desafios, né? Então, vamos percebendo aí. Bom, então, o CNJ tem aqui ele atua nas correções e fiscalizações e atua na governança judiciária. E dentro dessa atuação na governança judiciária, está aí o nosso papel como diretoria de tecnologia da informação. Lá no CNJ, eu não trouxe o organograma para os senhores, o CNJ tem uma secretaria-geral, inclusive o doutor Francisco aqui foi secretário-geral até muito recentemente, uma pessoa maravilhosa. E subordinado à Secretaria-Geral, que está lá, está junto com o presidente, nós temos o Departamento de Tecnologia da Informação, o Departamento de Gestão Estratégica e o Departamento de Políticas Judiciárias. Então, por que está subordinado à presidência? É porque o DTI está ali, na verdade, não é para desenvolver sistemas nacionais, não é para prover infraestrutura interna para o CNJ, é mais para estabelecer diretrizes e políticas para o Poder Judiciário. Esse é o nosso papel primordial, essa é a razão de ser do Marcelo, que é o chefe da divisão de políticas de TI lá. Mas, infelizmente, como o CNJ, ao ser criado, a gente é um órgão também que tem que prover sistema de recursos humanos, material, patrimônio, compras, diárias, passagens, etc. Tem que instalar microcomputador, impressora, prover rede, não sei o quê. Então, o DTI lá ele tem uma atuação que é assim. Eu tenho uma atuação como secretaria, porque eu preciso prover os serviços internos, mas eu tenho que prover também serviço externo, que é um serviço para o Poder Judiciário. E aí, as diretrizes de contratação é um dos produtos, né, que saiu dessa função princípio lá do departamento. E temos lá uma diretoria-geral. Então tem a secretaria-geral e a diretoria-geral. Aí lá na diretoria-geral tem a Secretaria de Recursos Humanos, de Gestão de Pessoas, e a Secretaria de Administração de Matéria, a Secretaria de Administração. Então é assim, que provê os serviços internos do tribunal. Mas nós verificaríamos aqui que dentre essas atividades de governança judiciária, tem algumas aqui que o DTI tem uma participação efetiva, que é essa de prover boas práticas e etc. etc. Né? E aí a gente entra. Já viram essa figura? Alguém já viu essa figura? Também não era para que os senhores não lessem, mas eu acho que a turma aqui da frente consegue ver. Governança para quê? Isso aqui é uma realidade que felizmente não existe mais nas áreas de informática, tá? Não tem. Nós não temos na área de informática formação de silos, os grupinhos. Não existe. Não existe hoje na área de informática falta de visibilidade das ações. Ou seja, as áreas de TI trabalham muito e todos os órgãos sabem que a TI trabalha demais, provendo serviços com qualidade, com sacrifício, etc. Mas isso não acontece mais porque a gente está num nível de governança sensacional, então a gente consegue hoje dar publicidade. Não é fazer marketing, não.
mas é dar publicidade das boas ações que a gente pratica. Nós não temos mais na área de TI duplicação de esforços. Imagina, colegas da área de desenvolvimento que fazem, elaboram, de repente, um componente aqui, tem uma outra equipe de desenvolvimento ali elaborando alguma coisa e faz a mesma coisa. Isso também não acontece hoje, nas áreas de TI. Lá na área de TI, a gente não perde informações, lá na área de TI não existe complexidade desnecessária e falta de flexibilidade. É ótimo, imagina, hoje é facílimo, a gente tem o Código de Processo Civil, está nessa linha aqui. Olha, os prazos são esses, o rito é esse, tudo, de repente vem uma lei que muda uma parte dessa, rapidamente a gente muda e consegue adaptar nossos sistemas àquelas necessidades. Não é? Mas isso é problema lá do passado. Lá no passado é que existia esse tipo de coisa. A falta de flexibilidade das áreas de TI para prover serviços com maior qualidade e celeridade. Não é isso que... Quem é da turma do direito aqui? Quem é formado em direito aqui? São poucos? Eu sou um profissional de TI, assim como meu amigo Riveraldo, que um dia falei assim, eu tenho que fazer direito. Porque eu ia conversar com o meu usuário falava num tal de precatório, eu lá sabia o que era precatório. Não, mas tem a carta precatória, que é diferente. Né? Aí eu falei, pô, mas tem um precatório, tem a carta... Bom, aí eu fui fazer direito. Né? E tem o pessoal da área de direito, eu nem sei por que eu estou falando do profissional da área de direito, perdi. Por que eu falei do profissional da área de direito? Ah, sim, esse, tá vendo? Está prestando atenção. Na verdade, estava tudo combinado, né? É que existe uma frase muito bacana que é o seguinte: a verdadeira justiça se pratica quando você entrega a prestação jurisdicional com qualidade e celeridade. Não adianta a gente aplicar a prestação jurisdicional 40, 50 anos depois. Felizmente, isso também não acontece no Poder Judiciário brasileiro. Normalmente as ações são julgadas muito rapidamente, né, Denise? Assim, é tudo, entrou com a ação hoje, daqui a 2 meses a gente já está com tudo resolvido. Mas a celeridade é necessária também na área de tecnologia da informação. Por quê? Porque se nós demorarmos a entregar serviços com boa qualidade, o usuário muda de ideia. A necessidade dele é outra. Então imagina, eu vou desenvolver um sistema. Quem é da área de desenvolvimento de sistemas aqui? São felizes, né? Normalmente é a turma que trabalha pouco na área de TI, que não tem pressão, não tem cobrança. Essa turma, eu sou oriundo da área de desenvolvimento, eu sei como é que é. Por isso que eu sou assim, ó. Ainda tenho cabelo, felizmente, né? Mas olha só, a área de desenvolvimento de sistemas, normalmente está sempre, né, muita pressão, cobranças, etc, etc, etc. E aí a gente vai desenvolver um sistema, e tinha tal de um processo RUP para desenvolvimento de sistemas, em que você... Tem fábrica de software aqui? Não? Alguém já trabalhou com fábrica de software? Fábrica de software é uma maravilha, porque o usuário fala assim, eu quero um sistema que permita acompanhar a resolução 182. Aí a gente vai lá, o analista de requisitos, vai lá com o usuário, especifica, faz lá o documento de visão, aí depois desenha lá aqueles casos de uso e etc. Aí a empresa fala assim, isso aqui vai custar 2.000 pontos de função. Claro que aqui eu estou falando em 10 segundos, isso demora 3 meses para acontecer. Aí vai custar 2.000 pontos de função, aí a gente começa a desenvolver, e aí tem aqueles documentos que o usuário tem que assinar, porque, é isso mesmo que você quer? Não, é isso mesmo. Aí assina. Não, não vou assinar, assina. Aí, tá, aí você convence o usuário a assinar, ele assina. Tá bom, então está aqui a demanda expressa, é isso aqui que a gente vai desenvolver. Aí eu desenvolvo aquilo, demora 1 ano e meio. Aí na hora que eu chego lá para o usuário, eu falo, está aqui a sua demanda. Eu falo, não é mais isso que eu quero. Aí, inclusive a resolução 82 já mudou. Ela tinha tantas imperfeições que a gente aperfeiçoou, e agora não é mais a 182, é a 183, a 184. Então, assim, aí muda a demanda. Então a gente tem que entregar serviços com qualidade. Né? Mas, mais uma vez, governança para quê? Né? Governança, gente, é porque, infelizmente, o que a gente observa nessa figura aqui, de desagregação, de esforços repetitivos, de fragmentação, de vulnerabilidade, isso ainda faz parte do nosso dia a dia da tecnologia da informação. E a governança de TI vem para minimizar ou mitigar esses riscos aqui. Não imaginem os senhores que a gente vai acabar com todos os riscos inerentes à área de TI. Não. A gente pode mitigar alguns desses riscos. Até porque alguns riscos, a gente faz uma avaliação de custo-benefício. Né? Tinha uma história de um veículo, aí, não sei se vocês conhecem a história, que é uma história verídica mesmo. Um fabricante americano
que o veículo, observou-se o seguinte, que aquele veículo com a seta ligada, é mais ou menos isso, tá? Depois vocês pesquisem na internet aí. O veículo com a seta ligada em curva, se fosse abalroado por trás, a possibilidade dele incendiar era assim, a probabilidade era enorme. E o fabricante, a montadora, identificou esse problema. E ela fez uma avaliação de custo-benefício. É mais fácil eu fazer um recall agora e corrigir, né, esse problema detectado em milhões de veículos, ou é melhor eu deixar aí, vai acontecer 10 casos, 11 casos, 12 casos, e aí se for o caso, o cara vai entrar na justiça, aí eu vou ter que pagar. E a montadora, nesse caso, avaliou que era melhor, a avaliação foi essa, ROI, né, o tal do retorno sobre investimentos, era melhor ela deixar acontecer. Então, se alguém dando seta lá para a esquerda, numa curva, fosse abalroado por trás e o carro incendiasse tudo, para ela era melhor correr esse risco. E na área de TI, às vezes, é melhor a gente correr o risco. Disponibilidade 24/7 por 365, os 365 dias do ano, custa muito caro. Às vezes é melhor você ter, não, eu não vou ter uma disponibilidade de 100%, mas vai ser de 99,96%. E eu vou ter algumas janelas de manutenção, porque isso aí torna mais viável o meu negócio de TI. Certo? Pode me interromper a qualquer momento, tá? Olha só, governança para quê? Esses dados são reais. Esses dados foram extraídos do relatório Justiça em Números 2013. O relatório é 2012, mas ele foi publicado agora, né, naquele evento em Brasília, Justiça em Números 2013. O Poder Judiciário investiu, não vou falar que gastou, o Poder Judiciário investiu em tecnologia da informação em 2012, 2.592 bilhões de reais. Olha o total de recursos, né? Isso aqui foi extraído do Justiça em Números. Então são dados que 2 bilhões, quase 2 bilhões e 600 milhões de reais. Esse recurso é público. Esse é um recurso que nós estamos pagando por isso, por meio dos nossos impostos, taxas, etc, etc. Então, governança para quê? Para que esses gastos, esses investimentos sejam realizados com mais transparência, sejam realizados com o objetivo de que a missão do teu órgão, dos teus órgãos, seja realmente atingida, né? Por quê? Porque no passado, já aconteceu isso, não sei se vocês sabem, no passado bastava o secretário de TI falar assim, eu quero comprar iPad. Eu vou comprar iPad para os meus magistrados. E eu comprava. Pô, mas vai usar o iPad para quê? Os seus sistemas não tem nenhum sistema aí portável, são sistemas todos, sei lá, num ambiente cliente-servidor. Para que você vai comprar iPad? Não, porque eu quero. E comprava. Hoje é praticamente impossível eu fazer uma aquisição como essa. Eu faço desde que eu justifique. Não, eu tenho aplicações que rodam nesse ambiente, eu tenho a questão do processo eletrônico que tem que ser assinado e acessado de qualquer local. O equipamento hoje é um equipamento que barateou demais. E aí, assim, desde que eu justifique, utilize aplique todos aqueles requisitos que o Marcelo mencionou aqui para a gente, eu compro. Eu consigo adquirir um iPad para os meus magistrados. Mas no passado não precisava nada disso, era só mandar comprar e comprava. Olha só. Aí aqui que eu falei, infelizmente a gente não tem os dados da seção judiciária de Sergipe. Eu tenho os dados do TRF da 5ª Região. Esses números aqui, vocês podem dizer, não é isso não. Mas esses números aqui foram os números que vocês informaram lá no relatório Justiça em Números. Não sei se foram vocês, TI, que informaram, mas esses números foram apresentados. O Tribunal de Justiça de Sergipe teve um investimento total de 6.319 milhões no ano passado em tecnologia da informação. O TRT da 20ª Região de 4.966. O TRE do Sergipe de 423. E o TRF da 5ª, porque o TRF da 5ª sede aqui em Recife, aqui em Pernambuco, engloba 9 estados, 6 estados, né? Dentre eles o estado de Sergipe. Então eu não sei quanto é que de recursos foram direcionados para o Tribunal de Justiça de Sergipe. Mas veja que são recursos vultosos aqui. Aqui não se considera salário de funcionário. Então nós que somos servidores não tem, isso não tá, aquilo ali foram investimentos realizados na área de tecnologia da informação, né?
esse acórdão não é o mesmo que o Marcelo apresentou anteriormente. Porque o Marcelo apresentou lá um destaque do acordo 1603, que tratava lá da obrigatoriedade de que o CNJ, como um órgão governante superior, estabelecesse diretrizes para as contratações. Esse acórdão 1145, ele diz o seguinte, olha, que o órgão governante superior tem a responsabilidade de normatizar e fiscalizar o uso e a gestão da tecnologia da informação. E é nesse sentido que o CNJ tem atuado aí ao longo dos últimos anos, né? Por meio das nossas estruturas de governança que os senhores verão daqui a pouquinho, né? E o melhor conceito para a governança, isso aqui eu extraí lá da academia desse professor João Ricardo Pérez, é esse. Existem vários conceitos, isso não é uma definição não, ninguém precisa decorar nada, mas é um conceito para a governança de tecnologia da informação. É um conjunto de práticas, padrões e relacionamentos. Então, é um conjunto de práticas, padrões e relacionamentos. Isso não é uma coisa que vai acontecer agora, é uma coisa que tem que acontecer hoje, amanhã, depois. Então a gente tem que estar aplicando esses conceitos de governança no nosso dia a dia. Assumidos pela alta administração. Não adianta a tecnologia da informação falar, a partir de agora eu vou trabalhar desse modo, porque é um modo que eu vejo a governança de TI como uma melhor prática. Tem que ter o apoio lá da presidência. Lá que é presidência? Lá é a corregedoria, presidência. Tem que ter o apoio da presidência. Tem que ter o apoio da alta gestão. Não sei se os senhores sabem, né? Eu vou falar aqui do CNJ, que é um órgão da administração pública federal, assim como é o TRE, assim como é o TRT, assim como é a seção judiciária. Mas nós estamos submetidos diretamente ao TCU. O Tribunal de Contas da União, inclusive, ele, como o CNJ é um órgão governante superior, anualmente a gente tem auditorias e fiscalizações do TCU lá no CNJ. E o Tribunal de Contas da União, ao longo dos últimos anos, desde 2006 mais ou menos, até mesmo com a criação da CEFIT, que é uma Secretaria de Fiscalização de TI, então o TCU criou uma secretaria específica para fiscalizar as contratações de TI, tem falado muito em governança de TI. Tanto é que a gente preenche aquele questionário a cada 2 anos do TCU, aquele questionário de governança do TCU, em que a gente presta informações sobre vários aspectos da tecnologia. Então, governança de TI, para quem é da área de TI, é algo que a gente já vem falando há muito tempo, né? Agora, vem falar em governança corporativa, né? Que é algo que é superior à governança de TI. Na verdade, a governança de tecnologia da informação faz parte da governança corporativa. O TCU, ano passado, fez uma reestruturação interna, inclusive com mudanças de secretaria, porque o TCU agora vai incentivar aos órgãos que estão sob a sua orientação, sei lá, o seu controle, a implementarem governança corporativa. Por quê? No meu caso lá, o presidente muda a cada 2 anos. Felizmente, como a gente tem um planejamento estratégico em que prioridades são estabelecidas não para o período de 2 anos, mas para um período normalmente de 5, 4 ou 5 anos, né? Então os projetos eles não acabam quando muda o presidente. Mas existem órgãos da administração pública em que saiu aquela autoridade máxima, sai ele e todo o restante, todo o staff vai embora, e os projetos que estavam sendo desenvolvidos, esquece tudo porque a gente vai fazer coisas novas. Inclusive na área de tecnologia da informação. Isso é desconhecido pelos senhores? Né? Eu vi casos lá em Brasília de um ministério que eu vou falar qual é o ministério. O Ministério da Educação. O ministro da Educação do PT. Então ele tinha todo o staff dele, tinha um trabalho que iniciado. Tudo. Esse ministro saiu, entrou um outro ministro. De qual partido? PT. Trouxe todo o seu staff e desfez tudo que estava sendo feito anteriormente. Né? E aí, isso é o quê? Isso é governança corporativa, gente. Né? Os órgãos não podem ficar à mercê das pessoas. A gente está lidando com patrimônio público, são recursos públicos. E aí a governança corporativa, ela vem assim, ela vem para impedir que coisas como essa ocorram. Então, governança corporativa significa você criar, por exemplo, comitês de governança, ou comitês estratégicos na tua organização, em que participem magistrados, ou ministros, ou desembargadores, tudo, que não é mais decisão, não é a TI. Não é a TI dizendo que tem que ir para esse caminho, não. O órgão, o caminho é esse e a TI tem que acompanhar. Até existem críticas aí, vocês verão um slide que eu vou mostrar aqui, o tal do alinhamento. Tem gente que fala, não, vamos parar de falar em alinhamento. Porque quando se fala em alinhamento, você diz que o órgão
a missão da organização é essa, e a TI tem que se adaptar para seguir a mesma missão, é alinhar. Não. A TI tem que estar totalmente alinhada, ela já faz parte da administração. Tanto é que unidades de TI hoje, muitas são vinculadas diretamente isso já tem acontecido, a TI vinculada diretamente à autoridade máxima do órgão, e não mais a um diretor geral, alguma coisa assim, é direto lá no órgão. Porque hoje, sem TI, nada funciona. Assim, assumidos pela alta administração e por gestores, técnicos e usuários de TI, com a finalidade de garantir controles efetivos, ampliar processos de segurança, minimizar riscos, ampliar desempenho, otimizar a aplicação de recursos, reduzir custos, suportar e, consequentemente, aliar a TI aos negócios. Então, quando se fala em governança de TI, se busca tudo isso, né? E acredito que os projetos de governança de TI que os senhores desenvolvam nos seus órgãos, todos terão esse foco de alinhamento estratégico, fazer com que o órgão cumpra sua missão maior, controles efetivos, ampliação de processos de segurança. A segurança é algo que é preocupante hoje. Vide o que aconteceu recentemente com vazamento aí de e-mails, etc, etc. Né? E a governança de TI, ela envolve liderança, estruturas organizacionais e processos. A quem se destina? Executivos, alta administração, usuários e profissionais da área de tecnologia da informação. Para quê? Esse para quê que é importante. Para garantir que a TI sirva como um instrumento para sustentar e ampliar o negócio da organização. Qual que é o nosso negócio? Poder Judiciário. Qual que é o nosso negócio? Julgar. Julgar processo. Então a nossa TI, a TI do TJ Sergipe, a TI do TRE Sergipe, a TI do TRT Sergipe, a TI da seção judiciária, tudo, ela tem que atuar para que o teu órgão julgue mais processos, com celeridade e com qualidade. Não é isso que a gente trabalha? Mas eu estou atuando no sistema de recursos humanos. Gente, mas você não vai fazer nada disso sem pessoas. E pessoas têm que ser bem remuneradas, têm que ser valorizadas, têm que ser treinadas, têm que ser capacitadas. Inclusive, eu não coloquei na minha apresentação, mas naquele tripé, processos, pessoas e tecnologia, na minha opinião, o mais importante são as pessoas. Porque o que adianta processos e tecnologia se você não tiver pessoas para utilizar e aplicar todas essas boas práticas, né? E ampliar o negócio da organização. No nosso caso, claro, se eu pegasse esse para quê aqui e aplicasse a uma empresa privada, seria fácil. Para que uma TI da empresa privada existe? Não é para fazer com que a empresa aufira mais lucro, que otimize recursos, né? Faça mais com menos, tudo. No nosso caso, não. A TI está aqui para fazer com que os processos sejam julgados com maior celeridade, com maior qualidade, etc. E como se faz isso? Por meio de controle sobre os processos e recursos de TI que garantam qualidade, confiabilidade e segurança das informações. Processos de recursos de TI. E aí a gente pode falar aqui em alguns frameworks, que os senhores já devem ter ouvido falar. COBIT, já estamos na versão 5.0 do COBIT. ITIL, aí estamos na versão V3 do ITIL. ISO 20000, ISO 20000 do ITIL. Então existem frameworks hoje de mercado, que na verdade são um conjunto de melhores práticas que são utilizados, né, para que a gente consiga trabalhar melhor, nós da área de tecnologia da informação. Porque nós temos um grande defeito, nós de TI. A gente sempre procura fazer o mais rápido possível. E muitas vezes o mais rápido possível não tem a contrapartida de qualidade. Então, muitas vezes a gente entrega, aí volta para corrigir, aí volta para corrigir, aí volta para corrigir. Então, assim, que é um defeito que nós temos, mas é porque a pressão é muito grande mesmo, né? E quais são os focos da governança de TI? Primeiro, o tal do alinhamento estratégico. Eu falei que existem algumas críticas, porque, na verdade, a TI já nasce junto com o negócio. Pensem num banco. Banco do Brasil. Alguém trabalhou no Banco do Brasil antes de ver? Né? O Banco do Brasil é um órgão sensacional, excelente, que a tecnologia é que determina o rumo do negócio. Não só do Banco do Brasil, mas todos os bancos brasileiros. E a tecnologia, o negócio do banco hoje é tecnologia. Né? Imagine um banco com um sisteminha parado lá durante 20 minutos, em que os correntistas não conseguem
depositar, pagar, transferir, etc, etc. Imagine, com certza cai diretor de TI, cai o vice-presidente de operações, cai todo mundo, né? Agregação de valor, que é garantir o alcance dos benefícios com otimização de custos. Isso aqui existe na administração pública? A área de tecnologia da informação objetiva isso aqui também? O que vocês acham? Só para... Eu vou perguntar, mas a área de TI aqui na administração pública também tem esses focos. Todos esses focos. Todos esses. Gerenciamento de recursos, que é otimizar o investimento. É a otimização do investimento e do uso dos recursos de tecnologia da informação. Gerenciar riscos, que é a incorporação do tratamento de riscos e da conformidade nos processos. E mensuração de desempenho, que está aqui por último, mas não é menos importante que os demais. Todos conhecem o ciclo de Deming? Todos já ouviram falar no tal do PDCA? Né? O PDCA, que é o planejar, fazer, agir, checar e agir. Né? E normalmente, se você pesquisar lá na internet, vai ter um círculo que está subindo uma ladeira não, uma rampinha, o PDCA, né? Planeja, faz, age, checa e age. Planeja, faz, né? E aí o cara fala, pô, mas se parar, ele volta. Aí você põe um calço lá. Esse calço é a governança de TI. Porque tudo que a gente faz tem que ter a garantia de não ter retrocesso. Ah, mudou o presidente. Poxa, vamos normatizar, né, já que a gente está num órgão do Poder Judiciário, eu acho que nem sempre a normatização resolve. Mas em algumas ocasiões, sim. Vamos normatizar, vamos baixar aí uma resolução, uma instrução normativa, tudo. Que são esses calços, gente. Senão esse trabalho retroage. Tem um presidente que, de repente, é um cara que está muito afeto à área de tecnologia da informação, a processos de modernização, a governança, tudo. Aí ele incentiva. Aí sai esse presidente, entra um outro que não está tão afeto a isso, tudo, aí esse trabalho todo retroage. Então, os calços é a governança, é a institucionalização da governança de TI dentro do órgão. Tá? Essa figura aqui é o seguinte, gestão de TI não é a mesma coisa que governança, mas faz parte da governança de TI. Assim como governança de TI não é a mesma coisa que a governança corporativa, mas faz parte da governança corporativa. Até porque, se fosse possível materializar governança corporativa, por exemplo, a materialização viria por meio da governança de TI. Né? Imagine o que é governança corporativa? Quem já fez curso aqui de governança? Quem já fez os MBAs, as pós-graduações em governança? A governança, gente, na verdade é o seguinte, é fazer com que tudo aquilo que você faz esteja primeiro alinhado ao negócio. Seja feito com transparência, né? E a governança corporativa nasceu aonde? Nasceu lá naquelas empresas americanas, nasceu por causa disso. Ó. Lembra daquelas empresas americanas, Enron, que lá no início dos anos 2000 quebraram, e ao quebrar, vários investidores perderam recursos aplicados em fundos de pensão lá nos Estados Unidos? Lembra dessas histórias? Depois pesquise, se não lembrarem. E aí alguém falou assim, poxa, peraí, a gente tem que criar meios aqui para que isso não ocorra novamente. Então veio a tal da governança corporativa. Eu tenho uma figura que não está aqui nessa apresentação, muito interessante, que ele fez o seguinte. O Congresso americano foi submetido à aprovação de uma lei lá que liberaria a marihuana em algumas situações. Aí tem lá o percentual de votantes, Partido Republicano, Partido Democrata. Não foi aprovado. Aí teve lá um outro projeto de lei que blá blá blá, regulamentava alguma coisa lá. Aí tem lá, Partido Republicano, Partido Democrata, não foi aprovado. Aí teve lá a aprovação da lei Sarbanes-Oxley, que é essa que trouxe os conceitos de governança corporativa. Tanto no Partido Republicano quanto no Partido Democrata, e eles não são que nem os partidos brasileiros, que não existem distinções ideológicas, lá existe. Eles são bem diferentes. Tanto num quanto no outro, a aprovação foi maciça daquela lei de Sarbanes-Oxley. Por quê? Porque envolvia isso aqui. Envolvia dinheiro. Né? E a governança corporativa, ela vem assim, olha, você tem que ter um conselho de administração, e todas as decisões têm que ser submetidas a esse colegiado. Tudo. Imagine isso num tribunal.
O presidente hoje, e eu falo como representante do Poder Judiciário, como representante não, como integrante. Não sou integrante. Uma vez um colega falou, Mel, numa apresentação eu usei essa expressão, como membro do Poder. Ele falou, você não é membro. Membros são os magistrados. Você é integrante, né? Funcionário, eu sou funcionário. Né? Imagine um presidente chegar aqui hoje, ok, eu vou criar aqui o meu staff, vou nomear os secretários do meu órgão, mas eu vou submeter isso a um conselho, e esse conselho é que vai deliberar. Isso acontece? Isso vai acontecer? Qual o presidente que vai abrir mão de uma prerrogativa que ele tem hoje? Eu não estou falando do Poder Judiciário, estou falando um ministro, abrir mão da prerrogativa de indicar lá os seus principais assessores, tudo mais. Então a governança corporativa, se fosse possível materializar, ela se materializa na governança de TI. As contratações de TI são submetidas a um comitê, esse comitê é que prioriza, é que diz o que vai e o que não vai, é esse comitê que estabelece quanto vai ser gasto nisso, quanto vai ser gasto naquilo, etc. Então é mais fácil materializar a tal da governança corporativa na governança de TI. E lembrando que o TCU se reorganizou internamente para atuar agora com governança corporativa. Por quê? Porque nos eventos que o TCU realizava lá em Brasília sobre governança de TI, e nós sabemos que governança de TI não é alta administração, sabe quem ia? O secretário de TI. Porque vinha um convite do presidente do TCU para o presidente do tribunal, o presidente do tribunal pegava aquele convite e passava para o diretor-geral, aí o diretor-geral chamava o diretor de TI, ou o secretário de TI, e falava assim, vá lá. E na verdade não é isso. Quando se fala em governança, teria que ser a alta administração. Aí ciente disso, o TCU está mudando. Né? Eles vão convidar os presidentes, as autoridades máximas, a participarem dessas reuniões. Quanto tempo? Tá. Bom, isso aqui, a resolução 99, que todos os senhores conhecem, instituiu o planejamento estratégico de TI, de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, no âmbito do Poder Judiciário. E lá nós utilizamos, né, o CNJ utilizou o tal do BSC, que é o Balance Scorecard, que é também um framework voltado para a elaboração de planejamentos estratégicos. E, a partir dessas perspectivas, né, sociedade, processos internos e pessoas, definiu-se os principais temas. Quais são os principais temas da tecnologia da informação e comunicação no Poder Judiciário? Isso aqui está sendo reformulado, né? O planejamento estratégico do CNJ está sendo reformulado, eu acho que alguns dos senhores participam ou participaram disso, e vai ser estabelecido o próximo planejamento estratégico institucional e, por sua vez, o planejamento estratégico de tecnologia da informação. E para cada um desses temas, a gente tem alguns objetivos estratégicos, que vão derivar em ações, tudo. Né? Então, por exemplo, primar pela satisfação do cliente de TIC. Que ações nós podemos empreender para fazer com que o nosso cliente esteja satisfeito? Aí, se os senhores olharem lá na resolução 99, existe lá um anexo à resolução, lá tem quais são as ações que devem ser empreendidas. E o que o CNJ, né? Então isso aqui, bacana, né? Está aqui o mapa estratégico de tecnologia da informação do Poder Judiciário. Mas o que o CNJ disse? Lá na resolução 99 também. Órgãos do Poder Judiciário submetidos ao seu controle administrativo e financeiro. Aí o Marcelo já explicou o porquê disso. Tudo isso é para tirar o Supremo, né? Que o Supremo já disse que ele é o Supremo e ele está acima de tudo isso. Então, todos os órgãos do Poder Judiciário façam o seguinte: elabore os seus planejamentos estratégicos de tecnologia da informação e comunicação. Se você já tiver um planejamento estratégico, e eu vi aqui, segundo dados colhidos do questionário de governança de TIC, segundo dados colhidos do questionário de governança de TIC, o TJ de Sergipe tem um planejamento estratégico de TI, o TRE de Sergipe tem o planejamento estratégico de TI, e o TRT da 20ª região também tem o planejamento estratégico de TI. Então, segundo os dados colhidos aqui no relatório do questionário de governança, todos os senhores têm. Eu não sei o da seção judiciária, porque, como eu falei, quem respondeu o questionário foi o TRF da 5ª região. Então, todos têm um planejamento estratégico. Se tivessem naquela época, se já tivessem naquela época, em 2009, então o que o CNJ determinou?
adaptem o seu planejamento estratégico ao planejamento estratégico de TI do Poder Judiciário. Isso foi feito. Acredito que isso tenha sido feito. Né? A resolução 99 ela está dividida em capítulos. E aí, desculpe, a resolução 90. Essa resolução é importantíssima. E ela vai ser atualizada. Né? Esse foi um assunto que nós levamos à última reunião do Comitê Nacional de Gestão de TIC, porque ela traz alguns números lá que hoje são defasados. Então, por exemplo, quando eu avalio lá a infraestrutura de links, né, lá em 2009, eu falava assim, se o tribunal tiver um link superior a 2 MB de capacidade, tá bom pra caramba. Hoje em dia, um link de 2 MB talvez não seja razoável para o processo eletrônico que os senhores já têm. Então, a gente vai ter que atualizar isso. Lá na resolução 90, né, e essa resolução 90, mais uma vez, trata de nivelamento de tecnologia da informação, ele diz lá qual que é o percentual de funcionários que tem que existir na área de tecnologia da informação em comparação com o total de servidores do quadro. Então, se o tribunal tem lá 1.000 funcionários, 5% disso tem que ser de tecnologia da informação. Tem uma tabelinha lá, o anexo 1, que diz. Né? Talvez aquele quadro lá já não seja suficiente. Né? Outra lá na resolução no que diz respeito à infraestrutura de TIC, ele fala lá da idade média dos equipamentos de tecnologia da informação utilizados pelo órgão. Então fala-se lá, se eu não me engano, em 4 anos para microcomputadores. Talvez hoje um microcomputador com 5 anos, até porque eles têm melhorado muito ao longo do tempo, ou com 3 anos, não sei, talvez se tiver essa idade já seja muito razoável para o órgão. Então a resolução 90, aliás, a resolução 90 ela vai ser atualizada. É um trabalho lá do grupo que a Denise participa. Né? Esse grupo que eu mencionei para os senhores, ele foi criado pela portaria 222 de 2010. Aí nessa portaria diz o seguinte, olha, cria-se o Comitê Nacional de Gestão de TIC. Não vou falar isso agora não, porque eu tenho um slide logo à frente aqui, ó, que é aqui, logo depois desse. Olha só. Mas, desafios da implantação de governança e tecnologia da informação. Vejam a resolução 90. A resolução 90 vai ajudar bastante. Né? Tem órgãos aqui que falam assim, poxa, eu não tenho funcionários. Né? Meu quadro de pessoal de TI não é suficiente, eu tenho que terceirizar. Não que a terceirização seja ruim, pelo contrário. Existem serviços que o Marcelo mencionou lá. Marcelo estava nascendo junto com a resolução, Decreto-Lei 200 de 1967. Ele estava nascendo com o decreto-lei e o decreto já falava assim, existem atividades na administração pública que o ideal é você terceirizar. É mais, na relação custo-benefício, é melhor você terceirizar do que você ter funcionários do quadro exercendo aquela atividade. Né? Então a resolução 90, ela serve, se vocês tiverem carência, deficiência de pessoal, utilize a resolução 90 ainda com os critérios antigos lá, para justificar aumentos dos seus quadros de pessoal, por exemplo. Quando se fala em governança de TIC, muito tem se falado em comitê diretivo. Né? O que é o comitê diretivo? É aquele que está lá em cima. Né? No nosso caso, o comitê diretivo é a comissão de TIC que existe no CNJ, que eu vou falar daqui a pouquinho. Ele assegura que a governança de TI seja devidamente considerada como parte da governança corporativa, etc. Ele está lá em cima, está num nível maior dentro da tua organização. Existe o comitê de gestão ou executivo. É aquele que efetivamente coloca em prática aquelas diretrizes que foram traçadas lá pelo comitê diretivo ou de governança de TI. No CNJ, nós poderíamos fazer, eu falei para os senhores lá atrás, que o departamento de TI lá do CNJ, ele tem uma atuação para o Poder Judiciário e ele tem uma atuação também interna, porque é um órgão como qualquer outro. Então, nós colocamos aqui. Então, ele tem uma atuação como orientador externo e tem uma atuação como orientador interno. No que diz respeito à orientação externa, nós temos o comitê diretivo, que é a comissão permanente. Essa comissão permanente hoje ela é integrada por 5 conselheiros. Observem. Os membros do CNJ, que são os conselheiros, é que integram a comissão de TIC. Veja que a gente conseguiu dar uma importância grande à governança de TIC dentro do CNJ. Esses conselheiros se reúnem periodicamente, normalmente uma vez por mês, sempre na véspera das reuniões do conselho, e ali trata-se de assuntos de governança que atinjam todo o Poder Judiciário. Então as diretrizes de contratação foram submetidas ao comitê
a Comissão Permanente de Infraestrutura e Tecnologia. As diretrizes foram submetidas a esses 5 conselheiros que palpitaram e etc. Do ponto de vista de comitê executivo ou de gestão de TI, aí nós temos o Comitê Nacional, que é o da Portaria 222, que eu ia falar aqui, ia falar antes, agora falo agora. Ela é integrada pelos diretores de TI ou secretários de TI de todos os tribunais superiores em Brasília. Então a gente tem lá o secretário de TI do STJ, Supremo, que não é Tribunal Superior, porque é Supremo, né? A gente sempre brinca que o Supremo está acima de tudo isso, mas ele participa do Comitê Executivo de TI. Então está lá, Supremo, STJ, TSE, STM, TST, o secretário de TI. Além disso, CNJ, CJF, CSJT, os conselhos. Além disso, Justiça Federal, são 5 TRFs, então são 3 magistrados e 2 diretores de TI. Se eu não me engano, os diretores de TI da 5ª região e o diretor de TI lá da 4ª região. E os outros são magistrados que participam. Justiça do Trabalho, também são 5. A inverte, são 3 diretores de TI e 2. Justiça Estadual são 10. Aí da Justiça Estadual tem lá, eu acho que são 5, né? 5 juízes e 5 diretores de TI. Esse comitê ele se reúne assim periodicamente, né? A gente até pensa na possibilidade de mudar um pouco essa composição, porque ele está muito grande, tudo. E efetivamente, quando a gente algumas atividades lá são desenvolvidas, muitas vezes as pessoas que colaboram e participam sempre são as mesmas. É um grupo que tem 20 e poucas pessoas, mas as que colaboram e participam sempre são as mesmas. Sergipe é uma que sempre colabora, até que a Denise sempre é convidada para participar desses comitês. Isso segundo orientação externa. E segundo orientação interna, nós temos um comitê de governança, que é integrado hoje pelo secretário-geral, diretor-geral, diretor de TI, diretor de planejamento estratégico, secretário de administração e o assessor-chefe da corregedoria. Esqueci algum? Não. Então é um comitê que também se reúne periodicamente para discutir as questões de governança do CNJ. Já não é do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é a comissão, aqui é do CNJ. Existe o comitê de gestão. O comitê de gestão ou comitê executivo interno de TI, esse é integrado pelo diretor de TI e os coordenadores de sistemas, de infraestrutura e atendimento e o chefe da seção de gestão em projetos lá. Eu, Marcelo, o Bento, o Daniel e o Aloísio e o Francisco, a gente se reúne toda quarta-feira, então é um exemplo do que acontece aqui, a gente toda quarta-feira no período de 10 às 12, as nossas agendas já estão bloqueadas o ano inteiro, o comitê executivo se reúne e trata das questões de gestão de tecnologia da informação. Né? Um pouquinho acerca da governança de TI no Poder Judiciário, a resolução 70 foi que estabeleceu o planejamento e a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário, está sendo atualizada, então brevemente vai ser estabelecido o planejamento estratégico para os próximos 5 anos. A resolução 90 é a que dispôs sobre os requisitos de nivelamento. Né? A resolução 90 trouxe um ganho muito grande para o Poder Judiciário, porque em 2008, veja que ela é de 2009, em 2008, até por conta daqueles acordos proferidos lá pelo TCU, o TCU aplicou um questionário de governança em toda a administração pública do país. Aí encaminhou para vários órgãos e 255 órgãos responderam. E desses 255, eles fizeram lá um apanhado de como é que estava a governança da administração pública em 2008. Isso tem quantos anos? 5, a gente vai para 6 anos, né? Estávamos mal. Estávamos, não é Poder Judiciário, não, é administração pública. Estávamos mal. Por quê? Porque esse questionário versava sobre assuntos que versam o nosso questionário hoje do Poder Judiciário. Não tinha governança, não tinha gestão, não tinha metodologia de desenvolvimento de sistemas, não tinha política de segurança da informação, não tinha quadro mínimo de tecnologia da informação, etc, etc. E a partir daí veio aquele acordo 1603, que o Marcelo mencionou aí, recomendando uma série de mudanças, não só para o Poder Judiciário, para a administração pública. E aí, eles aplicaram o mesmo questionário em 2010. Quando eles aplicaram em 2010 o mesmo questionário aplicado em 2008, o que eles identificaram? Que o Poder Judiciário deu um salto tremendo.
Isso é mencionado nas apresentações do TCU. Se vocês participarem de apresentações de colegas do TCU, eles falam assim, o Poder Judiciário foi que sobressaiu nesse período de 2008 a 2010. Porque foi justamente quando o CNJ veio com as suas diretrizes, né, estabelecendo, olha, todos têm que criar um planejamento estratégico de TI, todos têm que implementar comitês de governança, todos têm que realizar reuniões periódicas, têm que criar comitês de priorização, as contratações têm que seguir determinados regramentos, e aí foi. Então, assim, esse avanço foi bastante considerável no Poder Judiciário. A resolução 91 é que trata do MOREC Juiz. Quem já ouviu falar em MOREC Juiz aqui? MOREC Juiz é um modelo de requisitos para documentos e processos eletrônicos do Poder Judiciário. Sabiam vocês, desenvolvedores, que os sistemas de vocês têm que estar aderentes ao MOREC Juiz? Mas não se preocupem não, porque pouca gente sabe, né? A resolução 91 foi que estabeleceu esse modelo. E aí é muito bacana, porque aí trata de temporalidade, trata de armazenamento, trata de tráfego, trata de segurança, trata de descarte. Coisas que hoje a gente se pergunta, porque nós de TI também temos um outro defeito. Eu falei que um dos defeitos que a gente tem é querer fazer as coisas sempre muito rápido, né? Um outro defeito é querer fazer. Então, com relação à segurança, o que a gente faz de TI? Armazena. Né? Se ninguém estabelece um critério de descarte, eu tenho certeza que o teu sistema processual aqui tem dados de processo, lá, sei lá, de qual década, e ninguém... a gente poderia descartar isso, poderia pegar esses dados, mover lá para um repositório secundário e tudo, mas por segurança a gente faz o quê? A gente mantém. Mas isso é muito tranquilo quando a gente fala em metadados, que é lá o nome das partes, movimentação processual. Mas no momento que a gente vem com o processo eletrônico, que você tem que armazenar também as imagens, aqueles documentos digitalizados, os documentos produzidos no órgão, tudo, não é interessante a gente ficar armazenando essas informações de processos indefinidamente. Claro que esses programas de gestão documental estabelecem também quais são os processos que podem ser descartados. Parece que processo criminal você não descarta nunca, né? Não tem alguns aí? Tem algumas categorias que o processo mesmo findo, baixado, transitado e julgado, você tem que manter isso até porque ele tem um valor histórico. Lembra lá os processos de 1900, lá em atuação de Rui Barbosa, se a gente tivesse jogado isso tudo fora, até hoje existem os manuscritos disso aí, os documentos digitalizados. Então, o MOREC Juiz traz isso para todos nós, não precisa ficar inventando, está lá, está tudo definido lá na resolução 91. A Denise, inclusive, disse que vai aplicar uma prova para todos os seus servidores acerca do MOREC Juiz. Resolução 99, aqui instituiu o planejamento estratégico de TI, que a gente falou aqui agora. E aí, internamente, nós temos a instrução normativa número 44, que o Marcelo mencionou, que é um regramento interno acerca de contratações gerais no âmbito do CNJ. A IN 48, que dispôs sobre a gestão de projetos, programas e ações no Conselho Nacional de Justiça. Lá no Conselho Nacional de Justiça, isso acontece no CNJ também. Mas assim, existia uma prática lá que às vezes o Conselho se reunia e um juiz auxiliar falava assim, vamos criar um cadastro nacional de mulheres casadas. Vamos criar um cadastro nacional de mulheres casadas e vamos encaminhar um pedido para os 91 tribunais do país para que vocês informem todos os processos de mulheres casadas. Aí chega o pedido aqui. Aí chega aqui, aí ela vira e fala assim, pelo amor de Deus, lá vem aquele CNJ, putz, eu já tenho um monte de coisa para fazer aqui, ainda tem que fazer um programa aqui para separar os processos de mulheres casadas e encaminhar para o CNJ. Aí, aquele auê todo, encaminha as informações para o CNJ. 2 meses depois, alguém fala, vamos criar o Cadastro Nacional de Mulheres Solteiras. Aí manda ofício para os 91 tribunais. Tribunais, preciso de dados sobre processo de tramitação de mulheres solteiras. Aí você cai lá na TI de novo, lá no pessoal de desenvolvimento. A Denise vem lá toda paciente. Gente, desculpa. O Melri, não é o Melri não, tá? Nesse caso a gente fala assim, o CNJ. No máximo fala assim, o Marcelo Laureano. Marcelo Laureano dispara uns e-mails aí de certificação digital, não sei se vocês já viram. Aí a gente cria o Cadastro Nacional de Mulheres Solteiras. Hoje acabou isso. Claro que isso só acontece no CNJ, né? Nos órgãos de vocês não tem essas loucuras, não. Mas lá no CNJ, graças a Deus, acabou. Então hoje, um novo projeto tem que seguir os ditames da Instrução Normativa número 48. Existe uma série de passos intermediários ou antecessores que têm que ser verificados para que você crie um projeto de abrangência nacional.
A Instrução Normativa 51, que é a tal da boa ideia, é a que dispõe sobre o uso dos recursos de TI. Porque, às vezes, o secretário de TI fala assim, a partir de hoje ninguém acessa o YouTube aqui no TJ Sergipe. Não vai acessar porque está consumindo muita banda e quem fica acessando o YouTube não está trabalhando. Aí chega alguém e fala assim, poxa, ô Denise, mas o CNJ disponibilizou uma página lá que tem lá sessões de julgamento. Poxa, por que você não disponibiliza? Aí a Denise, agora ela tem a N51. Se ela tivesse a N51 aqui, aí ela iria fazer uma avaliação de custo-benefício, se realmente esse serviço tem ou não que ser disponibilizado. Até porque, defendendo a Denise, eu não sei, tá, Denise? Porque eu falei isso, teve gente que fez assim. Eu acho que se proíbe o YouTube, né? A gente proíbe também. A gente proíbe. Mas é por conta das brechas de segurança que um acesso como esse pode ocasionar a tua infraestrutura, né? Temos lá as portarias. Temos as portarias, eu tenho 5 minutos. Essas são portarias, e eu trago isso aqui, gente, essas instruções normativas ou portarias. Se vocês tiverem interesse, basta chegar aí no Google, ou no próprio portal do CNJ, coloca lá, Portaria 222 CNJ. Ele vai trazer a portaria que instituiu o Comitê Nacional de Gestão de TIC. Portaria 112, que instituiu o Comitê de Gestão de Segurança da Informação. Então, lá no CNJ, hoje a gente tem o Comitê de Governança, o Comitê de Gestão, o Comitê de Segurança da Informação, tudo instituído. Então, isso aqui ajuda, pode ajudá-los aí, já que em TI nada se cria, tudo se copia, né? Eu não sei porquê, os meninos novos que gostam de fazer coisas do zero, né? Na nossa época a gente pegava, dava um Ctrl+C, Ctrl+V, copiava, fazia umas adaptações. Em TI nada se cria, tudo se copia. Pô, se eu vou instituir um comitê de segurança da informação aqui, poxa, como é que eu vou fazer isso? Pesquisa lá no CNJ, pesquisa lá no TJ Sergipe, vê lá o ato que instituiu o comitê de segurança e a partir daí faça as adaptações para o seu órgão. Não perca muito tempo com isso, não. É porque essa aqui está no regimento interno. É aquela comissão integrada pelos 5 conselheiros. Essa está no regimento interno do CNJ. Né? E aí, eu tenho 4 minutos para falar de algo que demoraria pelo menos 1h30. Mas eu vou conseguir. Anualmente nós, CNJ, aplicamos um questionário de governança. E a partir dos resultados desse questionário de governança, a gente estabelece algumas prioridades. Né? Eu não sei se os senhores sabem, mas o CNJ possui uma ação orçamentária específica, recursos específicos para aplicação na justiça estadual. Né? Então o CNJ possui hoje uma ação que se chama Modernização do Poder Judiciário, em que o CNJ adquire bens de tecnologia da informação para aplicação no Poder Judiciário. Ao longo dos anos, o CNJ adquiriu microcomputadores, impressoras, scanners, servidores, storage, aceleradores de link, etc. Tudo utilizando esses recursos. E hoje o CNJ utiliza também o questionário de governança para estabelecer essas prioridades. Por quê? A Denise é minha amiga. Aí eu falo assim, Denise, você está precisando de quê? Estou precisando... Isso é brincadeira, isso é teatro, tá? Estou precisando de storage, pelo amor de Deus, o processo eletrônico, minha capacidade de armazenamento não dá mais, esse processo, eu tenho uma previsão de crescimento aqui, em julho do ano que vem, acabou, estourou, e eu estou sem recurso aqui, não estou conseguindo, tá. Aí tudo bem, mas ela preenche também um questionário de governança. E lá no questionário de governança, como ela quer ficar bem, lembrando que esse ficar bem é o seguinte, o questionário de governança é utilizado pela corregedoria também. A corregedoria, quando faz as suas inspeções, muitas vezes pega lá o questionário de governança e fala, você me disse que tem isso aqui. Você tem um processo de desenvolvimento de software instituído. Deixa eu ver seu processo. Não. Eu me enganei. Então, isso é utilizado pelos órgãos de controle, né? Tem que ter documentos para fazer essas aferições todas. E aí a gente identifica, não, poxa, a Denise falou que precisa de storage, mas eu estou vendo aqui que a capacidade de armazenamento dela é mais do que suficiente. Porque ela prestou as informações aqui, no que diz respeito a equipamentos de tecnologia da informação. Então, o questionário de governança, que é aplicado anualmente, ele versa sobre todos esses temas aqui, e a partir daí, a gente consegue, não é o propósito do questionário, mas a gente consegue criar um ranking, né,
Então eu consigo, não é, assim, mais uma vez, não é o objetivo do questionário não é esse, mas eu consigo me ver em relação aos demais. Então, como eu, TRT Sergipe, TRT 20ª, né, estou com relação aos outros TRTs. Por quê? Porque eu, extraindo e analisando os dados de governança, eu catalogo os portes dos tribunais segundo capacitação, governança de TI, automação, força de trabalho mínima de TIC e tecnologia. Então, a partir daquelas, são 200 e poucas questões, a Denise adora preencher esse questionário anualmente. Ela provavelmente encaminha para o pessoal de governança aqui, que distribui internamente tudo. Mas, assim, mas anualmente ela preenche esse questionário e a partir da catalogação desses resultados e dos outros 90 tribunais no país, a gente tem lá por ramo da justiça, justiça estadual, federal, trabalhista, eleitoral, tudo. A gente tem como catalogar os portes dos tribunais, né? E esse aqui é um quadro resumo de todo o Poder Judiciário. Níveis A, B, C, D e E. Nível A é o melhor, vamos dizer assim, nível E, o menos melhor, né? Nós temos, com relação à tecnologia, 12,09% dos tribunais, ou 14 tribunais no país, estão classificados como A. E aí tribunais diversos, pode ser Tribunal Superior, Eleitoral, de Justiça, né? Com relação à força total de trabalho mínima de TIC, é onde nós temos os maiores problemas. Isso aqui demonstra ao CNJ que o CNJ tem que evitar esforços para dotar os tribunais de melhor estrutura de pessoal. Ó, vejam que é nesse item aqui, onde nós temos 67% dos tribunais no nível E. Significa que os tribunais não têm o mínimo exigido pela Resolução 90 com relação a quadro de pessoal de TI. Mais uma vez, evidencia que o CNJ deve atuar no sentido de dotar os tribunais de uma melhor estrutura de pessoal, né? Aí tem aqui com relação a automação, governança de TIC e capacitação. Isso aqui, esses dados foram extraídos do questionário de governança. Eu posso até mostrar para os senhores aqui como é que localiza isso. Mas é fácil. Entra lá na página do CNJ e lá embaixo, eu vou pelo caminho mais difícil, tá? Lá embaixo tem lá, tem áreas temáticas, tecnologia da informação. Clicou lá em tecnologia da informação, ele abre uma outra página. Aí do lado direito tem assim, Comitê Nacional de Gestão de TIC. Clica. Aí ele abre outra página, aí vai ter lá, resultados dos tribunais. Aí clicou, aí ele vai abrir lá, 2013, 2012, 2011. Aí se os senhores tiverem curiosidade de saber como é que o seu tribunal está com relação aos demais, deem uma olhada lá. E a partir daí, poxa, eu estou vendo aqui, assim, e o questionário ele é detalhado. Lá no final ele diz por que o seu tribunal está naquela classificação. Aí você vai ver lá que no critério governança, não é o caso de Sergipe, porque Sergipe tirou nota máxima com relação à governança, mas no critério governança você vai observar que talvez você não tenha tirado a nota máxima em governança porque não existe um processo formal de desenvolvimento de software instituído. Aí eu, como servidor proativo que sou, vou falar assim, poxa gente, eu acabei de fazer uma pós-graduação aí na área de desenvolvimento de software, então eu posso ajudar o meu tribunal a instituir uma metodologia de desenvolvimento de software aqui. Ou então, você vai observar que o seu tribunal não tem uma política de segurança da informação estabelecida. Aí eu que, né, um funcionário diligente, eu vou falar assim, poxa, eu vou ajudar o meu tribunal aqui, eu quero trabalhar nisso. Eu sou da área lá de relacionamento, já trabalho pouco no relacionamento, porque meu horário é de 8 da manhã às 8 da noite, mas eu vou nas horas vagas, eu vou ajudar o meu tribunal a instituir uma política de segurança da informação. Então esse questionário serve para isso também, para motivá-los a colaborar, né? E o que está sendo feito? Muita coisa. Esse slide ficará à disposição dos senhores, mais uma vez, mas se tiverem alguma curiosidade em conhecer algum projeto desenvolvido pelo CNJ, fique à vontade. E por fim, bom,
Eu tenho um videozinho aqui que é muito interessante, talvez os senhores já tenham assistido, mas eu acho que é bem bacana porque a mensagem dele pode sintetizar muito do que nós vimos aqui hoje, não apenas nessa apresentação, mas também na apresentação lá do Marcelo Laureano. Mas eu queria que vocês lembrassem dessa frase aqui, ó, que o sucesso em todas as situações depende de duas coisas. Duas. A primeira é definir corretamente a finalidade e o objetivo da atividade. Eu tenho que saber para onde eu vou. Então defina o que você pretende atingir. E a segunda é encontrar as ações que conduzam a esse objetivo maior. Lá na governança de TI, né, quando a gente elabora um planejamento estratégico de tecnologia da informação, a primeira coisa que se busca é saber qual a missão da minha organização. Então, eu trabalho na Secretaria de Tecnologia da Informação de um tribunal. Qual que é a missão da minha unidade? Né? Para que existe? Qual é a razão de existência dessa missão? Isso vai gerar uma discussão tremenda. E o bacana é que ocorra mesmo a discussão, porque isso tem que contar com a participação de todos. Aí eu vou falar assim, qual que é a minha visão de futuro? Onde eu quero chegar? Né? Eu sei qual que é a minha missão, eu sei qual que é a minha razão de existir. Mas onde eu quero chegar? Aí é a minha visão de futuro. Aí eu estabeleço a visão de futuro. O que Aristóteles está dizendo aí, de certo modo, é isso. Estabeleça qual que é a tua visão de futuro e busque formas de alcançá-la. Né? É uma mensagem que eu deixo para vocês. E antes da gente encerrar, o meu e-mail está aqui, mas a gente vai voltar. É lucio.melre, não é Melri, não é Meire, é Melre. Mas que nome é esse? Meu pai é paraibano e minha mãe é potiguar. Diz o meu pai que tem um pássaro que chama Melro, que tem um canto muito bonito, é um pássaro preto que canta muito bem. E meu pai admirava esse pássaro, chamado Melro. E lendo lá um livro, alguma coisa, tinha um personagem com um nome bem parecido. Quando eu nasci, ele olhou para mim, eu devia cantar muito bem, né, porque ele devia chorar alto, ele falou, não, vai ser Melre. Só que eu sou da família dos Lúcios. Existe algum paraibano aqui? Aqui na Paraíba, eu sou brasiliense, mas aqui na Paraíba existe uma região lá que todo mundo é Lúcio. É Manuel Lúcio, Antônio Lúcio, Francisco Lúcio, Lúcio daqui, Lúcio da lá. Então, eu sou o Lúcio Melre. Mas se me encontrarem um dia, eu sou um ótimo fisionomista. Mas se me encontrarem um dia, não chamem de Lúcio porque eu não vou olhar. Chamem de Melre, tá? Que é esse nome aí que vocês não vão mais errar, né, Denise? Melre, só me chama de Melre. Mas olha só. Tá com som? Ja, så bra. Ok. Ja, hei du. Jeg fatter det. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Bom, aqui só uma contextualização. Já viu? Não está funcionando? Peraí. Bacana, né? Uma breve contextualização, só eu que estou assistindo o vídeo. Mas peraí. Tem que mudar o... Function F... Deixa eu ver aqui. Bom, vocês vão perceber que isso não se passa nos dias atuais, né? É um mosteiro e aí surge uma novidade desse mosteiro. Olhem aí. Broder Ansgar? Ja, der er jeg. Ja, så bra. Ok. Ja, hei du. Jeg fatter det. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det er denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha? Ja, så jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddagen. Nei, jeg beklager at det tar tid. Altså, skjønner vi holder på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det er ikke. Nei. Vil du ha lyst på en sånn? Nei, da, det skal være fort gjort, det skal vi se. Du bare gjør der. Sånn. Ja, da er vi i gang.
Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Ikke sant? Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Ja, ok. Nei, men du skjønner at inni her så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark på den måten her, og så liksom blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså. Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake, da? Ja, da bare blar du tilbake igjen. Tar tak der, og så sånn. Der, så er du tilbake til den teksten du hadde sa. Ikke noe... Ok, så den slutter der, og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene. Ja? På den måten der. Sånn. Der ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå. Nei, alt ligger lagret inni her nå. Ja. I tilfelle du setter fyr på hele greia, det er kanskje litt sannsynlig. Så. Ja, ok. Nei, for det er noe med det at liksom, når du har holdt på med skriftruller, så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja, men det før du går. Jeg bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner... Sånn, ja, riktig. Og så, hva du kalte det? Blar. Jeg blar. Ja, blar videre. Blar frem og tilbake. Ja, teksten ligger der hele tiden. Ja, og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Nei. Flott, kjempefint. Ja, men du, vent, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Du har fra feil side. Du må åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig det, altså? Du må åpne fra den siden der. Sånn, der. Der er den åpen. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manualen som brukerveiledning. Den sitter den der. Der, vet du. Åja, den, ja. Står alt sammen. Ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får den ikke opp. Ok, det skulle vi kanskje ha tenkt på. Esse vídeo eu acho que ele é muito engraçado, né? Já que a gente está encerrando já no próximo horário do vídeo, mas é porque quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez, eu pensei, por que ela que para aqui? Os caras estavam acostumados a utilizar lá o pergaminho, né? É muito fácil, de repente tem alguém com um livro, uma nova forma. Eu acho que eles passam por esse momento. E assim, principalmente o que o Marcelo colocou aqui hoje com relação a essas diretrizes de contratação, pode ser que num primeiro momento isso sugere. Lembra que ele fala ali, mas o livro é mais... Eu vou demorar mais tempo para ler do que no pergaminho. Pode ser que num primeiro momento a gente demore mais tempo a elaborar um termo de referência, uma contratação, tudo, utilizando a resolução 182. Mas certamente isso vai trazer uma série de benefícios para todos nós. Eu queria, Denise, eu acho que em meu nome, em nome do Marcelo Laureano, agradecer mais uma vez a todos vocês pela oportunidade de estar aqui com colegas do Poder Judiciário falando sobre governança e gestão de TI. Eu falei para os senhores que eu sou apaixonado por esse tema. Toda a minha formação tem sido nesse sentido aqui. E sempre que convidarem, eu virei para essa terra aqui para falar um pouquinho sobre quaisquer assuntos relacionados a isso aí. Tá? Agradeço aos senhores, meu e-mail está lá. Se quiserem questionar alguma coisa, agora estou à disposição. E se surgir alguma coisa depois, está lá tanto o meu e-mail quanto o do Marcelo Laureano e coloco à disposição de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Bom, nós aqui do Estado de Sergipe, como um todo, né, eu coloco também à disposição para os nossos colegas das outras justiças também, se quiserem dar uma palavra, ao CNJ, na verdade, tanto o Melri como o Laureano, estão vindo em nome do CNJ, então nós só temos a agradecer que o Conselho se deslocou até o nosso Estado, tá? Eu acho que isso é uma oportunidade ímpar, né? Diante do que tem um mês de publicada a resolução. E a gente conseguiu isso para que toda a nossa justiça aqui do Estado de Sergipe pudesse ouvir tão bem a resolução, como também a apresentação de governança, que o Conselho tem passado como de suma importância para os tribunais. Então, agradeço demais a participação dos outros colegas também, e estamos aí. Só um acréscimo, Denise, assim, rapidinho que eu lembrei.
As sugestões que os senhores fizeram aqui no início, na outra apresentação, eu anotei ali, eu acho que são excelentes, não apenas para atender a vocês, mas atender a todo o Poder Judiciário. E a gente já tinha pensado também na elaboração de um treinamento à distância sobre a Resolução 182. Então, o CNJ possui hoje o CEAJUDE, que é um centro de formação. Talvez alguns dos senhores estejam fazendo um curso agora. O CNJ disponibilizou 7.000 vagas aí para treinamentos à distância. E a nossa intenção é disponibilizar um treinamento utilizando essa ferramenta, que é baseada em ensino à distância, Moodle, etc. Tá? E vamos fazer desse primeiro encontro do workshop de governança, né, que foi tão bem inaugurado através do próprio CNJ, que nos tem motivado, fazer com que os tribunais aqui locais se aproximem mais, troquem de ideias, que não seja para compartilhar as compras, mas pelo menos as ideias, né? A gente tentar nos aproximar cada vez mais, não é isso? Então, vamos deixar registrado esse dia de hoje. Eu queria que cada um dos tribunais viesse aqui para a gente tirar uma foto aqui para mandar lá para... Por favor, Borel, Peixoto, Rosana aqui com a Adriana aqui do TRT. Vamos fazer aqui algo histórico. Primeiro.